criei minha conta do LinkedIn e eu não sei por onde começar, eu não sei o que eu devo priorizar para começar a ter construir minha rede, ter alcance com as minhas postagens. Primeiro precisa ser entendido que o LinkedIn ele tem um, um período de que a gente chama de aquecimento de conta, onde que você começa a fazer as configurações da sua conta, tornar ela um pouco mais apresentável, né, com edições, posicionamento, destaques, fotos, enfim, todo o processo. E posteriormente a isso, né, você repetindo a consistência de publicações, você começa a ter um alcance, esse alcance começa a aumentar e você passa a acertar com postagens num determinado, uma frequência maior, tá? Então é exatamente isso, você vai fazendo a leitura dessas informações, né? Se você é de negócios, por exemplo, né, que você vai se dedicar ao crescimento da sua marca, então você vai fazendo a leitura. Se você está publicando no LinkedIn puramente para criar sua rede, por onde começar? Primeiro, os primeiros entendimentos são: você precisa publicar em grupos, tá? Então, se você ainda não entrou em grupos, você precisa entrar em grupos e fazer as publicações e já definir ali quais são os públicos-alvos, né? E aí aqui eu estou dentro de uma página de cliente e aqui eu vou fazer um simulado que eu vou fazer a publicação em um determinado grupo, tá? Como você faz isso? Você escolhe aqui o seu material, escreve o seu texto e aqui no perfil você escolhe o grupo, né? Eu já entrei em alguns grupos nessa conta aqui e eu vou aqui publico, né? Escolho o grupo, pode ser esse, sempre percebendo que alguns grupos a aprovação é imediata, outros precisa ter a aprovação do administrador do grupo. Então faça essa análise anterior e depois que tu tenha definido, priorize os grupos que têm maior engajamento, tá? Que eles tenham um número maior, né? Sejam acima de 10, 15 mil e que ele tenha um engajamento, tá? Porque se ele for só apenas um grupo de publicar, que as pessoas publiquem coisas comerciais, ele não tem engajamento e você não vai conseguir atingir seu objetivo lá dentro. Então, fortemente recomendo que você entenda se está tendo engajamento dentro daquele grupo ou não, tá? Depois de escolher, você vem em salvo aqui, você pode também agendar um horário para publicar nesse grupo, você vem, agenda o horário, agenda o dia e faz a sua publicação, tá? Esses são os primeiros itens que eu faria, tá? Se você está construindo a sua marca, né? Você não tem uma quantidade grande de pessoas te seguindo, por exemplo, aqui tem 400 e poucas conexões, então está começando a esquentar essa conta, né? Ela já tem alguns dias que a gente está gerindo ela, então ela está começando a performar nesse sentido, tá? Mas ainda está longe do que a gente planejou para essa conta. Então, preciso fazer intervenções, eu preciso estar presente aqui dentro, eu preciso escrever comentários, eu preciso mandar mensagens, eu preciso fazer as questões de network, tá? Claro, utilizando isso de uma forma profissional. Essa pessoa nos contratou, essa empresa nos contratou para fazer isso. Então, você basta utilizar algumas coisas que tem ao seu favor. A primeira é fazer as publicações dentro de grupos, tá? Você está crescendo aqui, o LinkedIn ele entrega primeiramente para suas conexões. Como você está começando, você não tem um número tão grande de conexão, é melhor procurar um grupo onde tem um número X de conexões lá e publicar o seu material, tá? O outro item é fazer os convites, tá? Então, você não pode deixar de fazer os convites sempre que eles existirem. Reforçando então, estoure a quantidade de convite que tem disponível, né? O LinkedIn disponibiliza alguns convites, você faz a pesquisa booleana, sempre recomendo, né? Para que você faça a pesquisa nesse sentido aqui, já apareceu porque eu utilizei esses dias ela. E aí ele vai, eu vou focar aqui para vocês poderem analisar, ó. Tem essa palavrinha aqui entre um cargo e outro, tá? Esse é o formato de pesquisa booleana, tá? Vou dar um enter aqui e o que a gente está solicitando para o LinkedIn é que ele só nos passe as pessoas que têm esses cargos aqui dentro dos perfis dela,
tá? Então ele é bastante assertivo, uma quantidade grande. Não fique refazendo essa pesquisa muitas vezes antes de estourar os convites, tá? Tenta fazer ela de uma forma definitiva, né? Aplica aqui talvez Brasil, não faça muitas modificações em várias vezes, porque o LinkedIn ele vai te forçar sempre a utilizar as contas pagas, prêmios, né? Aqui está oferecendo já a conta prêmio, o primeiro mês é gratuito, ou primeiros 15 dias, não sei, isso muda de período para período, mas eu te reforço para que você faça os filtros todos e já esgote os teus convites que tem disponível, e depois no período o LinkedIn vai disponibilizar novos convites e você vai assim utilizando. Então isso, os convites são disponibilizados, tudo são, você não compra crédito para convidar, então utilize isso, é uma ferramenta que está ao seu favor, é gratuita, né? Então, faça os convites. Não recomendo mandar mensagens, né, junto com o convite, para você ser assertivo e utilizar o seu tempo de uma melhor forma, tá? Tem pesquisas que apontam que mais de 80% das pessoas elas iriam te aceitar com mensagem ou não. Então, reforço, a gente já testou isso várias vezes. Foque em fazer o convite, foque em fazer network, né? Se você quer vender ou se aproximar de uma pessoa específica, né? Até vou deixar aqui a barra de pesquisa aberta para voltar e depois fazer os convites dessa conta. Mas aqui eu estou abrindo uma nova página. Por exemplo, se eu quero me conectar com algumas pessoas, né? E a pessoa aceitou o meu convite, eu estou imaginando que aqui um cara de preditiva, tá? Essa conta ela é voltada preditiva, então eu estou pensando que o Gemerson Jesus da Ativos, ele é uma pessoa importante para mim. Então vou pesquisar aqui um material que ele tenha publicado, né? E vou escrever algo no perfil dele aqui, vou ter uma reação para que ele entenda, né, a minha postagem. E aqui acompanhando a postagem dele é sobre acompanhar os gastos, os componentes, né? Se você tem um conhecimento para transmitir aqui, reforçar essa ideia que o Gemerson está postando, vem e faça, procura um outro, né, que é correlacionado, que você é especialista, né? Enfim, você vai podendo utilizar dessas ferramentas para se aproximar, né, para criar uma conexão válida e depois você vai fazendo essas trocas aí de informações, e vai condicionando a sua conta a ter um alcance maior, tá? Então, esses seriam os principais itens, tá? Então, a gente já está fazendo isso dentro dessa conta, ela tem momentos que a gente é assertivo, tem momentos que não são assertivos. Perceba que aqui ela caiu 80% nesses últimos 7 dias, que a gente não teve uma performance tão boa. No dia de ontem, teve acabou atingindo um público interessante, mas isso está de acordo com as nossas publicações, e quando você está construindo, você não pode analisar num período tão curto, né? Então, vamos analisar aqui nos últimos 90 dias, e aí sim a gente tem uma noção. É um conhecimento, é uma criação da marca em si, então isso passa por aprendizado, precisa ser assim, você precisa entender o que está performando. E com o público, a construção do público é a mesma coisa, tá? Você vai performando, vai analisando os cargos aqui, os cargos são os cargos que você venderia para esses cargos a sua solução, ou que você quer criar autoridade ao meio desses cargos? São. Então, perfeito. Então, você está no caminho correto e você pode fazer com abrindo mão de um momento da qualidade, porque no foco principal você está indo com qualidade e focando numa quantidade. Então, recomendo essa estratégia para começar dentro do LinkedIn e já ter os seus primeiros resultados.